Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o investigador de polícia e instrutor de direção preventiva, Orlando Salomone. Nascido em Ribeirão Preto em 31 de agosto de 1960, Orlando Salomone é casado com Ana Luísa Job de Carvalho Salomone e é pai de Júlia e Isabela. Graduado em Gestão de Segurança Privada, Orlando Salomone atua no Garra, o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, que é o Garra de Sorocaba, e também na empresa Salles Cunha, Treinamentos Empresariais, onde exerce a função de instrutor de direção preventiva, teórico e prático. Orlando, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Fernando. E Orlando, hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, instigante, que chama a atenção de muita gente, a questão do trânsito. Existem muitas dúvidas, apesar de termos o Código de Trânsito, de termos informações sobre regulamentação, CONTRAN, enfim, uma série de informações sobre como se comportar no trânsito, inclusive, mas muitas dúvidas ainda acontecem. Mas antes de entrarmos nesse detalhe, vamos saber um pouquinho do Orlando. Você veio de Ribeirão Preto, é nascido lá? Sim, nascido em Ribeirão Preto, mas passei a maior parte da minha vida em Campinas, onde trabalhei também no Garra, né? Tenho 25 anos de polícia e desde aquela época já, há 15 anos na verdade, trabalhando com segurança automotiva. É um assunto, como você bem colocou, muito interessante, muito instigante, né? E é uma coisa que afeta nossas vidas diretamente. Todo mundo de uma forma ou de outra é ator nessa coisa chamada trânsito. E em Sorocaba você está há quanto tempo, Orlando? Eu estou aqui há 5 anos. 5 anos. 5 anos. Bom, você já deu para perceber como é o trânsito na cidade, né? Sim. Dizem que Sorocaba é um dos trânsitos mais difíceis. Dá para avaliar o que é mais difícil, o que é mais fácil no Brasil? Olha, eu me surpreendi negativamente, infelizmente, com o trânsito de Sorocaba. Campinas é problemático pelas dimensões da cidade, por uma série de problemas de estrutura, mas Sorocaba me chamou a atenção pelo comportamento dos motoristas. É muito complicado. As pessoas precisam rever suas posições em relação a isso. Aliás, esse é um fator muito difícil, né, Orlando? A questão da reeducação do adulto. Sim. Educar uma criança é até simples, né? De certa forma. Aprendem pelo exemplo. Sim, já o com adulto certeza. Não quer saber. Você conseguir uma mudança de valor em um adulto é complicadíssimo. Porque primeiro você tem que provar para ele que uns conceitos que ele teve como correto durante toda a vida dele, na verdade, é falso. E mesmo quando você prova, por A mais B, que aquele comportamento é um comportamento de risco, ainda assim você tem a resistência por parte da pessoa. É muito complicado, né? Fazemos nossa parte. O resto é com cada um. Pelo menos tentamos, né? Tentamos, sem dúvida. Se cada indivíduo não fizer a sua parte, não vai resolver absolutamente nada. certeza. Isso a gente sempre fala, né, Orlando? Sim. Por que direção preventiva e não direção defensiva? Tem diferença? Tem. Nós entendemos o seguinte, é uma questão meramente psicológica. Quando você fala em defesa, pressupõe-se um ataque. E nós precisamos mudar essa consciência das pessoas de que quando elas estão no trânsito, estão disputando o espaço. Nós não estamos disputando, o espaço é público, então nós estamos compartilhando o espaço. Quando as pessoas se derem conta disso, diminui a agressão. Aquele local onde nós estamos num determinado momento no trânsito, ele está nosso, ele não é nosso. Né? Então, quando acabar essa disputa por espaço, começa a haver o compartilhamento e principalmente o respeito. Todo mundo vai chegar, todo mundo quer chegar no ponto de destino. Então a gente sai do ponto A e no ponto B. Todo mundo quer sair de casa e chegar ao seu destino sem causar dano material, nem para os outros, nem para si mesmo, sem causar um dano físico, nem para os outros, nem para si mesmo, né? E chegar. Assim a vida continua. Caso contrário, a pressa pode acabar de uma forma trágica, como acaba, infelizmente, todos os dias em algum lugar desse país, infelizmente. Gentileza gera gentileza? Sem dúvida,
Sem dúvida. Você mesmo citou essa coisa do exemplo. Nossos filhos, de um modo geral, não ouvem quase nada do que a gente diz, mas veem absolutamente cada comportamento nosso e copiam. Há pouco tempo tive a infelicidade, o desprazer de presenciar uma coisa terrível. Na frente da minha casa, num final de semana, um cidadão estacionou o carro dele, com a família dentro do carro, esposa e um casal de filhos adolescentes, e desceu do carro com uma lata de cerveja na mão, bebendo cerveja. Então esse cidadão está dizendo para os filhos dele, olha meus queridos, vocês podem dirigir e beber sem nenhum problema. Totalmente contrário àquilo que determina a lei. Exatamente. Esse cidadão é um criminoso. No meu ponto de vista, ele é um criminoso. Orlando, para a gente começar a falar sobre a questão do trânsito, 18 anos de idade, já posso tirar minha carteira de habilitação. Vou para uma autoescola, me formo, seja para dirigir um carro, seja para dirigir ou pilotar uma motocicleta. Eu já estou preparado, depois de me formar nesse curso da autoescola e com essas mudanças todas que aconteceram, para dirigir no trânsito pesado? De modo algum. De modo algum. A autoescola consegue apenas e tão somente, e não poderia ser de outra forma, ensinar ao cidadão o básico sobre a utilização do veículo dele. Mais nada. Olha, você vai aprender a colocar esse veículo em marcha, você vai aprender a pará-lo, a fazer uma manobra, virar uma esquina, estacionar. Quando muito isso? Porque as autoescolas são incompetentes? Claro que não. É o tempo que lhes é dado para isso. E isso tem uma razão de ser. E essa razão é trágica. Vou lhe dar um exemplo. Você tem um filho, ele entra na escola, e até ele sair formado na faculdade, são 15 anos ou mais. Por aí. Não é isso? Todo pai está disposto a gastar uma pequena fortuna para educar seu filho nesse período de tempo, porque é caro. Não é? Mas não está disposto a gastar um pouco mais para educá-lo como motorista. Se eu chegar hoje, se eu for legislador e disser assim para a sociedade, eu vou aumentar o tempo de formação da autoescola, o cidadão vai ter que fazer 1 ano de treinamento para sair de uma autoescola com sua habilitação e o custo vai ser 10 vezes maior do que hoje. Vou causar uma revolução. Ninguém vai querer. Então o que se vê é um garoto saindo da faculdade, com pouca idade, e aí o pai ou a mãe vai lá, e pelo fato dele ter entrado ou concluído a faculdade, dá um automóvel ou uma motocicleta de presente para ele. E aí esse garoto, por falta de experiência e por uma conjunção de circunstâncias, morre em um acidente de trânsito. Ou seja, esse cidadão gastou uma fortuna para educar seu filho e não o educou naquilo que o prepararia para se manter vivo na rua. E aí ele enterra o filho junto com todo o investimento que ele fez. Isso é uma tragédia e tem que ser mudado. De que forma? Consciência. A autoescola não é suficiente para formar um motorista. E aí o cidadão recebe, eu brinco que quando o cara termina a autoescola, ele não recebe habilitação, ele recebe um porte de armas, senta dentro de um carro que pesa 1 tonelada, 1,5 toneladas, e produz energias que nós absolutamente, a maioria das pessoas não sabe como controlar, e sai na rua. E a partir daí ele vai aprender a sobreviver no trânsito. E nesse processo de sobrevivência, ele vai desenvolvendo vícios de comportamento, porque ele tem que resolver as situações de alguma forma. Ele não aprendeu como resolvê-las na autoescola porque não teve experiência para isso. E a partir daí ele vai ter que resolver isso no trânsito, com os outros atores do trânsito, que não estão nem aí com o tempo de carta dele. Eles querem saber que o cidadão está fazendo barbaridade na frente dele. Aí buzinam, forçam a passagem e tal, e aí pega-se uma pessoa com pouca estabilidade emocional e o cidadão pode simplesmente causar um acidente por nervosismo, por puro nervosismo. A falta de experiência causa isso. Então, nós temos que mudar esse conceito. A indústria automobilística investe milhões no desenvolvimento de sistemas de segurança dos veículos, segurança passiva, segurança ativa, toda a eletrônica embarcada nos carros hoje. O cinto de segurança não era suficiente, por isso inventou-se o airbag. E mesmo o airbag tem limitações, né? Mas eu não vejo ninguém se preocupando em fazer investimentos naquilo que é o mais importante, que é aquela pecinha atrás do volante, que é o condutor do veículo. Ele é o mais importante. Carro não anda sozinho, motocicleta não anda sozinho, caminhão, ônibus, aviões, helicópteros, nada anda sozinho. Alguma coisa tem que controlar esse veículo. E quem controla é o cidadão que está atrás do volante. É esse que tem que se educar desde cedo. Então nós temos hoje 2 situações. A criança, que tem que ser educada lá dentro de casa, na escola, para quando for um adulto com 18 anos de idade,
receber uma habilitação, saber das responsabilidades dele, estar formado e bem formado para isso. E nós temos hoje os condutores já formados que, infelizmente, estão cheios de vícios. E esses vícios têm que ser combatidos de alguma forma. De que forma? Legislação dura, leis eficientes, né, que, infelizmente, no caso do adulto, é punição. A punição é a multa, a punição é a retenção do veículo, a punição é a suspensão da habilitação, é a cassação da habilitação. Infelizmente não tem outra forma. É como diz o ditado, se você educar as crianças, não será obrigado a punir os adultos. E é bom lembrar, né, Orlando, que a questão da carteira de habilitação, o direito de a pessoa dirigir, é uma concessão do Estado. É uma concessão do Estado, exatamente, que pode ser revogada ou cassada a qualquer momento, dependendo do que fizer o cidadão. Não tenha dúvida. Alguns anos atrás, eram 5 aulas para você aprender a dirigir. E eu me lembro disso, inclusive, dirigi até num Fusca. Eu também. Passado algum tempo depois, passado algum tempo depois, a legislação mudou e aumentou para 15 aulas para você tirar a carteira de habilitação. Houve um avanço. A questão de se criar a aula noturna. Antes não existia isso, não é verdade? Não existia isso. Isso é muito importante. Antes de tudo, há que se passar o candidato à habilitação por uma avaliação de visão e uma avaliação séria. Ela existe. Mas tem gente, por exemplo, que não enxerga bem à noite. Então. E isso muitas vezes não é verificado no teste de acuidade visual que é feito naquele exame médico para a autoescola. Então a seriedade nesse sentido é imprescindível. Tá? Sem dúvida é um avanço. A questão do simulador, também já que você colocou a questão da aula noturna, tem também o simulador. É efetivo? Acredito que de alguma forma ajude essa coisa. O grande problema é que o simulador é em 2D, em 2 dimensões. Então. E a gente dirige em 3 dimensões. Né? Então, não há uma relação muito direta entre aquilo que você vê no simulador e a realidade. Mas, de qualquer forma, é um avanço. Ajuda, né? Ajuda, sem dúvida. Mas essa questão do simulador, inclusive, que você muito bem colocou, tem a questão do fator psicológico, que quando você está num simulador, você está só você ali, o instrutor, ou seja lá quem for. Sem dúvida. Você não está vivenciando, como você falou, os outros sentidos, né? Claro, que a gente utiliza 4 sentidos, né? E aí você vai comentar um pouco sobre isso. Sim. Já quando você sai do simulador e vai para o trânsito, aí você vai sentir toda aquela carga, né, toda aquela pressão. Claro. Precisaria ter uma forma, uma aula, alguma coisa específica para essa questão psicológica de colocar o aluno, inclusive, em autoestradas, porque não se dirige em autoestrada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aí tem um outro fator anterior a isso. A idade legal para se tirar a habilitação é 18 anos. No entanto, o período mais produtivo de aprendizado não é esse. É possível conciliar as duas coisas, ou seja, pessoas com menos de 18 anos? É possível, desde que você tenha um circuito controlado, no mínimo controlado, para ter esse adolescente dirigindo junto com um tutor. Eu não sou contra o menor de 16 anos ter habilitação, desde que isso fosse feito de uma maneira controlada. Nos Estados Unidos, por exemplo, a partir de 16 anos você pode dirigir desde que com um adulto te acompanhando. Né? E mesmo assim é uma licença provisória que pode ser cassada a qualquer momento, dependendo do que você fizer. Mas a questão do simulador é bem importante. É diferente. A hora que você entra no trânsito, a coisa fica complicada. Então, o resultado disso tudo, infelizmente, é essa carnificina que nós vemos no trânsito do Brasil. O condutor consciente e preocupado com a melhoria, com a sua habilidade, a sua performance, o seu desempenho no trânsito, se a autoescola é insuficiente, de que forma ele pode adquirir mais conhecimento? Eu acho que poderia continuar sendo feito através da autoescola, só que em 2 etapas. A primeira etapa é a seguinte, é a formação do motorista naquilo que é básico. Sim. Olha, você tem habilidade suficiente para utilizar o veículo dentro dessas limitações, até aqui. Muito bem. A partir do momento em que você se provou hábil até aquele ponto, você inicia um segundo estágio, uma segunda etapa, que é o desenvolvimento dessas habilidades, que você muito bem ressaltou, essa coisa de interagir com o trânsito, né? de passar a ser um ator do trânsito no dia a dia. Isso demanda tempo, e muito tempo. Experiência não tem substituto. Eu posso lhe dar informações da maneira que eu quiser. Experiência só fazendo.
De que forma? Um acompanhamento junto com o instrutor, durante um período de tempo X até que o instrutor perceba, não precisa nem ser limitado esse período de tempo, mas desde que o instrutor perceba que de fato a pessoa assimilou bons hábitos de direção e não os vícios que a maioria dos motoristas tem, né? E consegue dirigir sem se colocar em situação de risco. E principalmente perceber que é uma coisa natural, que não precisa mais ser cobrada. Olha, preste atenção nisso. Mantenha a distância de segurança. Você esqueceu de sinalizar para fazer uma conversão. Você mudou de faixa dentro da curva. Quando ele perceber, quando o instrutor perceber que esse motorista faz tudo isso naturalmente, sem precisar ser lembrado o tempo todo disso, ele já está habilitado a dirigir. Já está habilitado a dirigir. Esses professores autônomos que a gente vê percorrendo a cidade com um motorista que já é habilitado, sim, isso funciona? É funcional? É. E é específico. Né? Normalmente é direcionado para motoristas que têm medo de dirigir. Um personal trainer. Personal trainer, personal driver. Bacana. Personal driver. Exatamente. Mas não exatamente, mas tá valendo. Então é essa coisa de necessidade. Ele é habilitado, mas ele tem medo de dirigir. E o medo trava a pessoa. Quando a pessoa não consegue passar por cima do medo, ele simplesmente vai travar. É isso? Mas ele precisa dirigir. Então ele busca um profissional como esse, que vai utilizar técnicas que ele tem de comportamento psicológico e tudo isso para fazer com que esse motorista se sinta tranquilo para dirigir e possa exercer esse direito. Né? Mas é válido sim. Orlando, motociclista ou motoqueiro? Eis a questão. Motoqueiro para mim é uma ofensa, de verdade, perdão. Né? Eu sou motociclista desde 1972, então já são aí 42 anos em cima de motocicleta. Eu enxergo uma diferença entre motociclista e motoqueiro. Motoqueiro é o cara que não tem comprometimento com a motocicleta, que usa apenas como uma ferramenta de trabalho. Às vezes nem gosta de moto, mas é obrigado a usar a motocicleta. Isso é uma diferença que eu enxergo. Cada um tem sua avaliação a esse respeito. Mas eu não chamo ninguém de motoqueiro. Para mim é motociclista. Está em cima de uma moto, você é motociclista. Faz parte da família. Né? Eu, motociclista, posso usar os corredores? Na verdade, não. Mas utiliza-se o corredor provisório, mas de uma maneira muito insegura. O correto, o ideal, já que vai se utilizar o corredor provisório, é que os motociclistas façam isso apenas quando o trânsito para, e mesmo assim em baixa velocidade. Por quê? Sempre existe a possibilidade de um motorista mudar de faixa repentinamente, um passageiro resolver que quer descer ali e aproveitar a oportunidade que o trânsito está parado para descer do carro e aí de repente você tem uma porta aberta repentinamente na sua frente e não dá tempo de reagir. Né? Então, já que vai ser utilizado o corredor provisório, pelo menos que se faça com o máximo de segurança possível, em baixa velocidade e apenas quando o trânsito está parado. Porque quando o trânsito está fluindo, o motociclista tem que obedecer à legislação de trânsito, o limite de velocidade. Então não interessa se o trânsito está a 40, está a 50 ou está a 60, ele tem que estar no corredor atrás dos carros, na mesma linha dos carros. Tá? Isso garante a segurança. Infelizmente, os acidentes envolvendo motociclistas que a gente vê sempre são ou numa mudança de faixa do carro que está seguindo à sua frente, ou numa conversão, o motociclista às vezes está na esquerda, o motorista na direita vai fazendo uma conversão à esquerda e simplesmente fecha o caminho do motociclista. É um tipo de acidente muito comum. Né? E tudo isso passa pelo excesso de velocidade, pelo desrespeito às leis de trânsito, pela falta de atenção dos motoristas, né, que não se dão conta de que quando estão dirigindo, estão participando de um ato coletivo, né, de uma tarefa coletiva que é o trânsito, e ficam prestando atenção em coisas que não têm a ver com a direção, ou não se sentem obrigados a isso. E o resultado disso é sempre um acidente. Perda de vidas, de patrimônio, e no final das contas, acaba saindo no bolso de todo mundo. O próprio motociclista hoje paga o dobro de seguro do que um motorista de carro. Não é isso? Por quê? Por conta do enorme número de acidentes envolvendo motociclistas. E isso sai do bolso das pessoas. Quero aproveitar uma pergunta e fazer duas. Pois não. Fator ambiente, chuva, tempo contrário, enfim, a questão de terra, asfalto ruim, rua de terra, tudo isso muda a forma de dirigir e pilotar. Com certeza. A bebida alcoólica também? Sem a menor dúvida. Aliás, falávamos há pouco da falha do legislador de criar a lei, mas não explicar a lei. Uma coisa que as pessoas precisam saber é o seguinte: todo mundo acha que a pessoa embriagada é aquela que está com dificuldade de fala, falando pastoso, já com a sua coordenação motora
é comprometida. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O álcool afeta o cérebro das pessoas em etapas. A primeira coisa que é afetada pelo álcool não é a fala nem a coordenação motora. É o senso de julgamento. Esse é o grande problema. É fácil de comprovar isso. Quando você chega em uma festa e um amigo seu começa a beber, qual é a primeira coisa que muda no comportamento dele? Ele começa, é uma brincadeira, ele começa a se achar o cara mais bonito da festa. Todas as mulheres que estão ali estão afim dele, não é isso? Ele fala coisas que sóbrio não diria de forma nenhuma, não é? Por quê? Porque o senso de julgamento dele começou a ser afetado. E isso varia de pessoa para pessoa. Existem pessoas que são absolutamente fracas para a bebida. Com um copo de cerveja já tem o seu comportamento alterado, não é? Vamos transferir isso para o trânsito. Eu estou lá dirigindo o meu veículo, na chuva, por exemplo, e vejo uma placa de sinalização lá. Velocidade máxima permitida na curva, 40 km por hora. Faça essa curva 80, mesmo tranquilo, com chuva. Por quê? Seu senso de julgamento já não é mais o mesmo. O seu bom senso já ficou lá atrás. Você não está falando pastoso, não está trançando as pernas, mas, no entanto, aquilo que vai preservar a sua vida já foi para o espaço. Seu senso de julgamento já não é mais o mesmo. Cruza um caminhão na sua frente e você pensa, não preciso frear, vou desviar. Decisão errada. Então, as decisões erradas que se toma sob o efeito do álcool aparecem muito antes da perda de coordenação motora. Era isso que o legislador deveria explicar para as pessoas. Olha, gente, eu não estou preocupado se você vai estar falando pastoso ou se você vai estar trançando as pernas. A minha preocupação é o seu senso de julgamento aqui atrás. E falando por isso, aproveitando esse gancho, vamos explicar uma coisa muito importante. Estamos habituados a pensar em quilômetros por hora. Quilômetro por hora não nos dá uma noção exata de velocidade. Por quê? Se eu colocar meu veículo a 80 km por hora e permanecer assim durante 1 hora, eu não tenho a menor ideia de onde eu vou estar depois de 1 hora, ok? Então, esse conceito de velocidade, ele é um pouco perigoso. Nós temos que nos habituar a pensar em metros por segundo. Porque quando eu estou dentro de um carro e penso em quantos metros eu vou percorrer em 1 segundo numa determinada velocidade, eu sei onde eu vou estar. E me preparo para qualquer circunstância, para qualquer intercorrência que houver ali nesse intervalo de tempo, em relação à manutenção de distância de segurança. Veja bem, por exemplo, a 80 km por hora, um carro percorre 22 metros em 1 segundo. É muita coisa. Em contrapartida, o nosso tempo de reação varia entre 3/4 de segundo e 1 segundo. Ninguém consegue reagir mais rápido do que isso. Tá? Então, se você levar em consideração aquilo que nós falamos anteriormente, do nosso senso de julgamento, que é disparado por volta de 1/4 de segundo depois que nós visualizamos o perigo, né? E aí a gente começa a julgar a situação para que depois, por volta de 3/4 de segundo, o cérebro dispare essa reação para a gente evitar a colisão. Se o seu senso de julgamento já está afetado lá atrás pelo álcool, quando chegar em 3/4 de segundo e 1 segundo e você reagir, a sua reação é aquela e ponto final. Ela não vai mudar. E você não tem mais tempo de resolver. Perfeito? Então, imagine-se trafegando a 80 km por hora na rodovia, seguindo a 10 metros de distância do carro da frente e, de repente, as luzes de freio desse carro acendem, a traseira do carro levanta, começa a sair fumaça dos pneus do carro, nossos olhos vão ver essa situação, mandar a imagem para o cérebro vai analisar, esperamos que não afetado pelo álcool, né? E vai decidir o que fazer. Esse processo todo leva entre 3/4 e 1/4 de segundo. Se você estiver a 10 metros de distância do carro da frente, no momento em que ele cravou o pé no freio, ele já começa a diminuir drasticamente a velocidade. Você ainda vai levar 1 segundo para reagir. Se a gente percorre 22 metros por segundo a 80 km por hora, faça as contas. Você vai conseguir evitar a colisão? De maneira alguma. O resultado vai ser uma colisão. E nós vemos isso todo santo dia nos engavetamentos na cidade, principalmente quando chove. Por quê? As pessoas continuam mantendo a mesma velocidade em que estavam dirigindo, na mesma distância do veículo da frente. Só que a aderência dele caiu drasticamente. Para você ter uma ideia, o coeficiente de atrito dos pneus com o asfalto, o número de μ, que é o coeficiente de atrito, de asfalto seco, pneu seco, é de 0,95. 100% de atrito é igual a 1. Começou a chover, e eu estou falando só de água, molhou o asfalto,
o coeficiente de atrito cai de 0,95 para 0,45. Ou seja, menos da metade. Qual é a providência que tem que se tomar? Diminuir a velocidade, aumentar a distância do veículo da frente, até que a água da chuva limpe o asfalto, aí a aderência melhora um pouquinho, mas ainda assim você tem que continuar mantendo a distância do veículo da frente. Então, essas coisas nós temos que ter sempre em mente. Nosso tempo de reação não melhora, é só para pior. Se você estiver prestando atenção no que está acontecendo, em perfeita condição física e psicológica, você vai reagir entre 3/4 de segundo e 1 segundo. Se você estiver mexendo no rádio, brigando com as crianças no banco de trás, esqueça, talvez não dê tempo nem de tirar o pé do acelerador, quanto mais de frear e evitar uma colisão. E existe uma outra diferença aí também, entre frenagem total e frenagem efetiva. Distância de frenagem total é aquela compreendida entre o momento em que você vê o obstáculo, aciona os freios e para completamente o veículo. Frenagem efetiva é aquela que começa no momento em que você aciona os freios até o momento da parada total. Enquanto você não acionar os freios do veículo, ele continua percorrendo a mesma distância que ele percorre em 1 segundo, até que você acione os freios. Se você estiver a 10 metros do obstáculo e começar a frear a 2 metros dele, não há o que vá salvar você de uma colisão. Perfeito? Então, todos esses aspectos são relevantes na direção de um carro. A regra de ouro da direção preventiva é distância de segurança. Como é que a gente faz para saber se está numa distância segura do veículo da frente? Todo o resto você resolve. Se você estiver perto demais, não há o que fazer. Tem gente que fala 30 metros de distância na rodovia. Isso não é verdade, porque a distância de segurança varia de acordo com a velocidade em que você está trafegando. Tá? A maneira segura é a seguinte: você pega um ponto de referência na lateral da estrada, uma placa de trânsito, e no momento em que o veículo que segue à sua frente se alinhar com esse obstáculo, com esse ponto de referência, melhor dizendo, você começa a contar 1001, 1002, 1003. Se você chegar no ponto de referência no 1003, você está a uma distância segura. Se você chegar antes do 1003, você está perto demais. Tire o pé do acelerador, aumente a distância, pegue outro ponto de referência, faça as contas novamente. Chegou no 1003? Bacana, estou numa distância segura. Começou a chover? Aumente para 1004. É a única forma de você estar o tempo todo a uma distância segura do carro da frente. E isso vale para qualquer situação de trânsito. Dentro da cidade, na estrada, a 20 por hora, 40, 60, 80, 100, 120. A distância vai aumentando conforme a velocidade aumenta. Chega algum tempo, depois de algum tempo, o seu cérebro se condiciona a perceber essas distâncias como seguras e você não precisa nem mais fazer as contas. Tudo passa por condicionamento mental, por uma razão muito simples. Quando você se envolve em uma situação de emergência no trânsito, você não tem uma ação, você tem uma reação. Se o seu cérebro conhece a reação correta, ele faz. Se ele não conhece, você não faz. É assim que funciona. Orlando, esse assunto é muito instigante, tem muita coisa para falar ainda sobre isso. Dúvida. O nosso tempo, infelizmente, é curto. E, é claro, já deixo aqui o convite aberto para você, para que a gente fale sobre outras questões, mais em outros programas, para esclarecer e ajudar o motorista e a cada vez melhorar o nosso sistema de trânsito, que é bastante conturbado. Sim. Orlando, muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Eu é que agradeço a possibilidade de estar aqui e contribuir da forma que me é possível para melhorar a segurança das pessoas. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Eu que agradeço. Obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com o investigador de polícia e instrutor de direção preventiva, Orlando Salomone. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul, em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jolar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.